E a área de tempo e frequência é uma área muito estudada, não só no Brasil como no mundo. E aqui no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, tem pesquisadores muito aplicados nessa área. Um exemplo típico é o Luiz Paulo, que está ao meu lado. Ele sabe muito bem explicar o que vem a ser esse tema e como ele está desenvolvendo aqui nos laboratórios. Luiz, conta pra gente, o que vem a ser a área de tempo e frequência e como que vocês trabalham ela aqui no CEPOF? É, aqui no CEPOF a gente tem alguns padrões de frequência, né? Em construção e alguns comerciais. E a gente acaba fazendo sintonia de osciladores usando esses padrões. Para isso a gente trabalha bastante com instrumentação eletrônica, fazendo circuitos e programas, né, principalmente, para avaliar esses osciladores e condicionar sinais para fazer justamente o sincronismo que a gente precisa. A gente está falando aí de relógios atômicos e também osciladores mais simples, né, de menor precisão. Às vezes trazer a precisão de um relógio para um oscilador também, um oscilador mais simples, né, e fazer essa caracterização e rastreabilidade do tempo que está num padrão de frequência atômico para um oscilador mais simples, mais barato também, né? Mais de acesso mais fácil. Agora, a importância dessa área de tempo e frequência para o mundo, onde ela é aplicada normalmente? Onde que o ser humano comum, ou aquelas pessoas que não são tão ligadas à ciência e tecnologia, mas também querem entender, onde que eles são aplicadas? A importância dessa linha de pesquisa? Hoje, tudo que a gente faz, desde navegação com GPS, né, até os sinais de 5G, transmissão de informações via satélite, via cabo, via fibra ótica, tudo isso precisa de sincronismo preciso de tempo. E aí, quando a gente tem osciladores mais de menor precisão, a gente precisa sincronizar eles e sintonizar eles a frequências que estão em referências universais, que são justamente os relógios atômicos. Interessante é que, à medida que se estuda isso, novos produtos podem surgir, novas tecnologias aplicadas acontecem. Nesse caso em questão, a Embrapi também apoia muitos projetos inovadores. Está aqui junto, né, no CEPOF, junto aqui do Instituto de Física. O que você pode me dizer que foi desenvolvido e a importância desse desenvolvimento? Olha, dentro dessa área de tempo e frequência, a gente teve um projeto que justamente a gente conseguiu transferir a estabilidade de um relógio comercial, né, de um padrão de frequência atômico para um oscilador que não é atômico, um oscilador mais barato que a gente mesmo construiu, né, e caracterizou, justamente para levar a referência atômica para um lugar sem ela precisar estar necessariamente lá, né? Então, vamos supor, a empresa ela não precisa ter a necessidade de comprar um padrão de frequência atômico para atingir os mesmos níveis de desempenho e confiabilidade de sinal que um relógio atômico tem. Ela pode usar essa referência que a gente construiu e é rastreável, caracterizada, calibrada com relação a esse relógio ou a quaisquer outros relógios, né, que ela queira se referenciar. No seu caso em questão, você tem uma trajetória técnico-científica. Você vem aí trabalhando com uma formação específica e hoje se desenvolve aqui linhas de pesquisas interessantes, inclusive essas aplicadas. Conta um pouquinho da sua história. Você vem de onde? Você se formou em quê? Eu sou técnico em eletrônico originalmente, né? Fiz tecnólogo em manutenção de aeronaves e agora estou fazendo mestrado em física computacional aqui no Instituto. Eu trabalho desde 2016 com instrumentação eletrônica no LIEPO, que é o nosso laboratório de instrumentação eletrônica para ótica, e venho trabalhado aí em alguns projetos em Embrapi, né, também, junto com minha pós-graduação e, e os outros cursos que eu tenho feito, né. É, Justamente, eu não trabalho só com tempo e frequência, né? A gente trabalha fazendo condicionamento de sinais, análise de sinais, filtros, programas para analisar e condicionar sinais. Então, além da gente analisar, a gente coloca as máquinas para fazer isso
também. Interessante. Agora, como que você entrou nesse universo? Uma vez você deve ter pensado, pô, eu gosto talvez dessa área em questão, mas como que você acabou se interessando tanto e dominando tanto uma área que, no caso, é extremamente importante para o Brasil, para o desenvolvimento de ciência? Olha, foi bastante pelo estudo mesmo, dedicação e oportunidades que foram aparecendo aí, né? E que a gente vai trabalhando em cima. E nesse caso agora, daqui para frente, você pensa em novos desafios, novas frentes de trabalho? O que passa na cabeça de uma pessoa que está constantemente sendo provocado a criar, a inovar? Conta para gente. Assim, esses desafios eles sempre aparecem. A gente não precisa, quando a gente está nesse ambiente, a gente não precisa nem correr atrás deles. Eles aparecem e a gente tem que bater de frente e construir as coisas, né? Então, ora a gente está trabalhando com oscilador, de repente a gente está trabalhando com processamento de imagem, processamento de som, e as coisas vão mudando assim, e a gente tem que se adaptar e isso é muito legal porque dá para aprender muita coisa. E aí é de onde vem essa experiência, né? Que a gente falou agora há pouco. A gente vai, justamente pelos problemas que vão aparecendo, aprendendo coisas novas. E incrementando aí no portfólio, né? Interessante. Então, incrementando, aumentando o conhecimento, aplicando aquilo que se conhece, desenvolvendo, inovando. São tantas palavras importantes para um país que ainda está gatinhando, né? Ainda está trabalhando, mas tem muita coisa boa aqui, né? De que forma você entende a ciência enquanto benefícios para a sociedade? De que forma que ela é? O que ela pode fazer pela sociedade? Eu acho que ela pode justamente evoluir a nossa forma de ver as coisas, de se integrar com o mundo ao nosso redor, né? E de manipular o nosso tempo, principalmente, né? A forma como a gente se conecta uns com os outros e até mesmo com quem pode estar fora do planeta, né? Um astronauta, uma pessoa que está a quilômetros de distância, né? E precisa de uma comunicação aí em tempo real, alguma coisa do tipo. Eu acho que é justamente essa evolução que a gente tem e pela nossa necessidade de cada vez mais precisar transmitir informação em maior velocidade, com maior confiabilidade, de se conectar, né? De se comunicar e de ter algumas facilidades para a nossa vida, né? Acho que trabalhar com essas coisas todas traz essa possibilidade de participar dessa transformação. Agora, o futuro a Deus pertence, mas há também aqueles que se esforçam, que desejam fazer algo pela ciência, pela tecnologia e pela inovação. E você? O que você imagina? Você está numa linha hoje de diversas linhas aí de desenvolvimento, mas o futuro você também deve sonhar com alguma coisa, né? Você deve falar, pô, também gostaria de fazer mais isso, mais isso, mais isso. O que te vem de vontade, de motivação de continuar? Quais são as esperanças, ou seja, as inovações que porventura você possa desenvolver? Olha, dentro de várias áreas de trabalho dessas que a gente comenta, é difícil você pensar em uma coisa específica, né? Mas em termos dos trabalhos que eu tenho feito, eu acho que a gente conseguir transmitir sinais com alta confiabilidade para que a gente tenha cada vez menos ruído em redes de internet, maior qualidade de sinal transmitido para uma teleconsulta, por exemplo, qualidade de imagem para exames remotos mesmo. Essas coisas todas eu acho que são resultados que eu espero que possam ser alcançáveis com o trabalho que a gente faz aqui, né? E são motivadores de, inclusive, continuar correndo atrás disso. Correndo atrás, fazendo a transformação acontecer e a inovação, né, estar presente. Dentro dessa perspectiva, eu acho que o Luiz Paulo ele pensa grande, ele pensa futuro, ele pensa aquilo que a gente precisa. Agora, soluções de problemas é uma coisa que fazem parte da personalidade dele.
Você sempre foi assim? Uma pessoa que sempre procurou solucionar problemas? Olha, na verdade eu nunca procurei solucionar, eles apareceram e eu tive que solucionar. Mas é algo que eu sinto que me move. E eu gosto de estar em movimento. Então, acho que sim, faz parte da minha personalidade solucionar problemas. É, mas, assim, ir atrás de problemas para resolver, eu confesso que não é muito meu forte, mas resolvê-los quando eles aparecem, a gente sempre vai atrás de fazer o melhor, sim. Aqui no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, nos laboratórios aqui do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, existe relógio atômico. E o que seria isso? Acho que seria um bom exemplo dessa área tão importante de tempo e frequência. O que vem a ser um relógio atômico? Explica para a gente, ou pelo menos para aqueles que ainda não conhecem. Um relógio atômico, na verdade, ele é um padrão de frequência, né? É que a gente usa a contagem dos ciclos de um período, de uma determinada frequência, para contar o tempo. E no caso do relógio atômico, essa frequência está baseada no átomo de Césio-133. Ele é a referência de frequência. Não mais um oscilador como de um relógio comum, que é um cristal de quartzo, e é um oscilador que a gente chama de oscilador macroscópico, né? Que não é atômico, ele é muito maior que um átomo, ele é um conjunto já, né, de átomos ali. Então, um relógio atômico é justamente disso. É justamente isso, é uma referência de frequência baseada num átomo. E nessa referência de frequência baseada num átomo, a precisão é muito, muito superior a qualquer outro tipo de referência, né? A gente usa isso como uma referência mundial. A gente pode se afirmar dessa forma? Sim, sim, nós contribuímos para o tempo universal coordenado aqui, que é o UTC, né? O Brasil ele é 3 horas defasado com relação ao UTC, ao tempo universal. E esse tempo universal ele justamente é um compilado de 80 relógios ao redor do mundo. O nosso é um deles. Então a gente é referência também, né? A gente faz parte dessa referência global. Então, dessa forma, fazendo parte da referência global, com relógios atômicos aqui dentro do Instituto de Física e com pesquisadores pensando dessa forma, inovando, criando, procurando nos traduzir ou trazer soluções, é que a gente imagina, ou tem certeza, né, que ciência, tecnologia e inovação é muito necessário para um país e para a sociedade. Eu gostei demais desse bate-papo. Espero que você também tenha gostado. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Até lá.